Olá, meu querido irmão, minha querida irmã que acompanha o canal do Reverendo Gessione Pinto, neste dia 29 de junho de 2020. Quero trazer para vocês uma reflexão sobre as vidas dos apóstolos São Pedro e São Paulo. Sabemos que aqui, especialmente no Nordeste, São Pedro é alvo de grande devoção popular. Eu mesmo fui batizado na paróquia de São Pedro, no bairro do Alecrim. E sabemos que o apóstolo São Pedro, ele teve uma participação muito efetiva no ministério de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que era pescador e foi chamado por Jesus, teve o seu nome mudado de Simão para Pedro e sempre foi muito impulsivo no seguimento de Jesus, sendo repreendido algumas vezes pelo Mestre, especialmente quando Jesus falou da sua paixão, morte e ressurreição, e Pedro disse que jamais isso iria acontecer. Jesus disse: afasta-te de mim, Satanás, pois não pensas nas coisas de Deus, e sim nas dos homens. E o evangelho que nós meditamos no domingo passado, que fala da restauração que Jesus fez para com Pedro, perguntando a ele 3 vezes se ele o amava. E cada vez que Pedro dizia, o Senhor Jesus afirmava, pedia: apacenta os meus cordeiros, cuida das minhas ovelhas. E também o Evangelho de Mateus, onde Jesus pergunta aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? E Pedro responde, tomando a frente: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E diante dessa confissão de fé, Jesus diz: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Para nós, meus irmãos, minhas irmãs, a partir da exegese feita sobre essa perícope, nós dizemos que a pedra sobre o qual Jesus edifica a sua igreja, a pedra angular, a pedra de esquina, é ele mesmo. O próprio Pedro vai dizer que ele é a pedra angular, que Cristo é a pedra angular, que os construtores rejeitaram e que nós somos pedras vivas nesse edifício espiritual que é a igreja. Pedro foi uma pedra viva na igreja de Cristo.
E a tradição cristã vai dizer que Pedro foi bispo em Jerusalém, era uma das colunas da igreja, Pedro, Tiago e João, os três. Ele também foi bispo em Antioquia e, por fim, bispo de Roma. Sabemos que o bispo de Roma passou a ser chamado Papa. Papa, que significa Pedro Apóstolo, Príncipe dos Apóstolos, ou Papai. Assim como o padre é pai, Papa é papai. E na Igreja Anglicana, nós reconhecemos o papel que o Bispo de Roma teve importante na transmissão da sucessão apostólica, na época que o Papa Gregório Magno envia Santo Agostinho para a Inglaterra para evangelizar, ou reevangelizar a Inglaterra. E Santo Agostinho de Cantuária estabelece ali a sucessão apostólica de Cantuária, até hoje presente através do nosso arcebispo de Cantuária, sua graça Dom Justi Welby, que é Pedro para nós. Assim como o Papa Francisco é Pedro para o mundo católico romano, assim como o patriarca ecumênico de Constantinopla é André, é o apóstolo André para as igrejas ortodoxas. E Pedro também é um patriarca de Antioquia para o patriarcado antioquino. E hoje também em nossas igrejas locais, em nossas dioceses, os nossos bispos e bispas exercem esse papel de Pedro, de confirmar os irmãos, de pastorear, de buscar a ovelha perdida. E os bispos e bispas confiam a nós, os presbíteros e presbíteras, os diáconos e as diáconas, as reverendas e os reverendos, e nós confiamos isso ao laicato, especialmente o bispo também confia o ministério pastoral para leigos poderem dar sequência ao ministério de Jesus Cristo. Em relação ao apóstolo São Paulo, podemos dizer que ele foi o grande arquiteto da expansão do cristianismo, aquele que antes perseguia a igreja, pois era um fariseu zeloso, mas perseguia a igreja de Deus, e após cair do cavalo no caminho para Damasco, ele passou a ser um grande missionário, um grande apóstolo para os gentios, ou seja, para os não-judeus, que eram chamados de pagãos naquele tempo. E Pedro, na hora da sua morte, não aceitou morrer crucificado, assim como o Mestre Jesus. Mas ele pediu que a sua cruz fosse colocada de cabeça para baixo. E assim foi feito. Já o apóstolo São Paulo teve a cabeça cortada pelo Império Romano. Isso por ser um cidadão romano, não passou pela vergonha da morte e da cruz. Mas tanto Pedro quanto Paulo combateram o bom combate, guardaram a fé. E para eles, assim como para cada um de nós, pela graça de Deus, estará reservada a coroa da vitória, a qual o justo juiz dará no último dia a cada um e cada uma de nós. Que possamos realmente reconhecer esses dois grandes apóstolos, essas duas grandes colunas da Igreja de Cristo, São Pedro
e São Paulo, rogai por nós. Oremos. Deus fiel, cujos benditos apóstolos Pedro e Paulo te glorificaram pelo seu martírio, concede que a tua igreja, instruída pelo seu testemunho e ensinamento e unida pelo teu Espírito, permaneça firme num só fundamento, o qual é Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Que o Senhor nos dê a graça de seguir aos seus santos, na fé, no amor e na esperança. E que com a intercessão de São Pedro e São Paulo, desça sobre nós a bênção do Deus Onipotente, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Paz e bem, boa noite, feliz São Pedro e feliz São Paulo para todos nós. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, curta, dê o seu like e compartilhe esse vídeo. Paz e bem.